Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um importante movimento do final do século XVIII e da primeira metade do século XIX. Me refiro ao romantismo. Este é um vídeo introdutório, a introdução ao romantismo. O romantismo, claro está, ele é fruto do seu tempo, das mudanças que estavam ocorrendo ali no século XVIII e na primeira metade do século XIX. Foram 2 séculos, XVIII e XIX, onde ocorreram profundas mudanças na sociedade, em particular na Europa. Você teve profundas mudanças sociais, políticas e culturais que influenciaram na formação deste movimento. E acontecimentos realmente muito marcantes, tais como a Revolução norte-americana, a independência dos Estados Unidos da América do Norte, também a Revolução Industrial e, claro está, a Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, dentre vários outros eventos significativos que vieram a influenciar na formação deste movimento, que foi o romantismo. Então, é um movimento cultural, mas também é um movimento artístico e literário. Que, veja bem, ele é de origem inicialmente alemã, tá? Surgindo ali por volta de 1760, 1780, e em particular com um movimento que ficou conhecido como Sturm und Drang, tempestade e fúria, tempestade e violência, tá? Que buscava a criatividade e a liberdade do espírito, ou seja, da consciência. Tá? Aliás, gente, o romantismo, o idealismo alemão e o anti-iluminismo são movimentos que têm muito a ver entre si. Eles buscam uma volta a um passado mítico, a um passado mais fantasioso do que real. E esses movimentos, eles buscam a liberdade, mas sempre uma liberdade subjetiva, a liberdade interior. Muito diferente da busca de liberdade que você vai encontrar em movimentos na Inglaterra e na França. A própria Revolução Francesa, égalité, liberté, tá? Fraternité, tá? Que é a liberdade externa de você poder fazer as coisas, você poder falar, tá? De você poder ter o culto religioso que você quiser, ou não ter culto algum. Então, é a liberdade de você se colocar no mundo, para a França e para a Inglaterra. Para os alemães, não. Lá é a liberdade interior, subjetiva. Beleza? Então, sempre que eu falar em liberdade, estou me referindo ao interno e não externo. O romantismo, portanto, ele tem início no final do século XVIII e vai prosseguir até o final da primeira metade do século XIX, quando aí ele é substituído por outro movimento, o realismo. O movimento se inicia com 3 obras. Os comentadores normalmente destacam 3 obras que estariam ali vinculadas ao surgimento do movimento do romantismo. Seria o Pólen, de 1798, escrito por Novalis. O Fragmentos foi publicado em uma revista, tá? Por Schlegel, entre os anos de 1798 e 1800. E Baladas Líricas, publicado em 1798, por Wörth, Wolff e Coletti. Tá? Em 1774, no entanto, nós temos a publicação de uma obra que é considerada pela totalidade dos comentadores como sendo a primeira obra literária realmente romântica. É um trabalho do Goethe, tá? Os Sofrimentos do Jovem Werther. Tá? E essa obra é interessante
porque na verdade é uma obra autobiográfica do Goethe. Só que o Goethe, ele encontrou uma solução escrevendo essa obra e divulgando o seu pensamento para os outros. Mas muitos que leram a obra se identificaram com Werther, o personagem, que traz toda a essência do romantismo. Inclusive na solução que ele encontra ao final para o seu dilema, que é a morte, ele comete suicídio. Esse livro, Os Sofrimentos do Jovem Werther, foi inclusive proibido em vários países, porque quando ele era publicado em determinada língua, começava a ocorrer uma onda de suicídios naquele país, porque as pessoas, os românticos, se identificavam tanto com o personagem Werther, com os valores românticos, que acabavam adotando a mesma solução que ele, ou seja, o suicídio. Então aumentava e muito o número de suicídios. Então foi de fato proibido em vários países. Bem, os principais representantes do romantismo, na Alemanha nós temos o Schlegel, o Goethe, o Herder, o Schiller e o Novalis, o Hölderlin e também os filósofos do movimento do idealismo alemão. Veja, o idealismo alemão, quando eu referi a esse, nós temos aqui uma playlist no canal, é o Fichte, o Schelling, o Schleiermacher e o Hegel. Todos sofreram influência e também influenciaram o romantismo. Mas veja bem, o idealismo alemão é diferente do romantismo no modo de trabalhar os temas, as temáticas. O idealismo alemão é mais racional, mais filosófico. Tanto que a gente vai considerar os filósofos, tá? Aqueles que vão filosofar dentro da temática do que seria o romantismo alemão. Podemos até dizer que o idealismo alemão é um grupo dentro do romantismo, tá? Porque ele tem as mesmas ideias, compartilha as mesmas ideias do romantismo. Agora, o romantismo, ele está mais para a arte, a literatura e a poesia. O romantismo inspirou vários campos da arte, inúmeros, praticamente todos, tá? Foi a literatura, a pintura, a escultura, a arquitetura, a música. Eu não teria aqui como falar de todos os representantes mais significativos de cada um desses campos, porque senão ficaria o vídeo todo só citando nomes e obras, tá? Então eu vou me ater mais à literatura, realmente, à filosofia, citei o idealismo alemão. Porque, veja, o idealismo, ele ultrapassou as fronteiras da Alemanha, estando presente em diversos países, inclusive aqui no nosso Brasil. Só na literatura, porque, veja, eu não vou citar pintura, escultura, arquitetura, música, senão esse vídeo vai ficar enorme demais só citando nomes. Então, só na literatura, veja, no Brasil, nós tivemos o Gonçalves de Magalhães, nós tivemos também o Gonçalves Dias, o José de Alencar, o Álvares de Azevedo, o Casimiro de Abreu, o Fagundes Varela, Castro Alves e muitos outros. Tá? Na Inglaterra, nós tivemos Lord Byron e Walter Scott. Em Portugal, nós tivemos Almeida Garrett. E na França, o Victor Hugo. Lembra? Os Miseráveis. E em vários outros países, e vários outros autores, não só da literatura, mas de outros campos da arte, nesses países que eu citei. Bem, dentre muitos outros, não somente, portanto, na literatura, mas também nas demais manifestações artísticas, o romantismo esteve presente. Gente, você está gostando? Deixe o seu comentário no vídeo que eu quero saber a sua opinião. E se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Mas prosseguindo. Continuemos então a falar sobre o romantismo. Ele possui uma visão de mundo centrada totalmente no indivíduo, na pessoa, em mim, em você, tá? E busca então a subjetividade, como eu falei no início. Não é voltado para fora, é voltado totalmente para dentro de você. As suas emoções, os seus sentimentos,
a sua cognição. E há de priorizar as emoções e o sentimento. E nisto, veja bem, o romantismo há de se diferenciar e se contrapor a um outro movimento muito presente no século XVIII, que é o iluminismo. Lembra, o iluminismo, e nós temos aqui uma playlist sobre o mesmo, ele busca a objetividade e prioriza a razão. Olha só já a dicotomia. Por um lado, o romantismo vai priorizar o quê? A subjetividade. Já o iluminismo, a objetividade. O romantismo há de priorizar as emoções e o sentimento. Por sua vez, o iluminismo prioriza a razão, a racionalidade. As principais características do romantismo, vamos lá, seriam se opor ao modelo anterior e clássico presente na arte. Tá? E adotar o texto longo na escrita, aquele texto bem longo que a gente chama de prosa, o texto em prosa. Focar no sujeito e na individualidade. E ter uma preocupação com o desenvolvimento histórico. Exaltar o nacionalismo, a nação na qual você vive, os valores nacionalistas. Destaque para a natureza é muito importante dentro desse movimento. E há de valorizar os sentimentos e emoções, o subjetivismo, isso é muito importante. Dentre as principais características do romantismo, nós temos a questão de trabalhar, todos eles trabalham, o mito do personagem herói, tá? O herói, muito presente no romantismo. E eles tendem a idealizar, sabe, criar uma ideia de perfeição e ao mesmo tempo proporcionar um distanciamento da realidade, a sociedade, o amor e a mulher. Então eles vão idealizar essas coisas. Quando falar em mulher e amor, não é um amor carnal, não é sexo, não. É uma mulher distante, quase que impossível de você realmente conseguir chegar a ela. Então é este o amor que eles buscam, o amor impossível. É a mulher idealizada, que não é a mulher real, concreta ali do teu lado. E há uma nostalgia para com a infância que você viveu, a infância que você passou, a infância perdida. Então é uma nostalgia para com a infância. E o humano ocupa um lugar no centro do universo. Tá? Então nós temos o que? Um egocentrismo. Tudo ali está centrado neste ego, neste humano, nessa subjetividade. O foco principal nesse movimento se dá na fantasia, no sentimento, na paixão e na imaginação. Tá? E também, muito importante nesse movimento, como falei ainda há pouco, é o nacionalismo, é a religiosidade. E há uma constante fuga da realidade. Se foge da realidade ou para a natureza, então você sai da cidade, vai buscar a natureza, ou para algo idealizado, tá? Algo fora dessa realidade. Seja uma sociedade idealizada, um amor, ou uma mulher idealizada. Tá? Então há esta fuga da realidade concreta. E uma busca constante de liberdade, mas como eu falei no início, não é liberdade de fazer as coisas, ou de falar, não. É liberdade interna, liberdade de pensamento. Há também uma grande ênfase e importância em relação aos nossos sonhos. Então o sonho é uma coisa valorizada. Como também há uma valorização da originalidade. E uma busca do exótico, do diferente, porque é mais fácil de fantasiar. Veja, se você busca algo exótico, menos conhecido, diferente da sua realidade, você pode criar em cima mais facilmente. Pode fantasiar em cima do exótico. Tá? Então você tem um gosto também pela Idade Média. A vida, como seria a vida idealizada na Idade Média. Tá? E a ideia de Deus não é o Deus cristão, transcendente, que cria tudo à sua volta. Não, é um Deus imanente. Lembra do Spinoza? Deus é a natureza? Temos vídeo aqui no canal sobre Spinoza, tá? Então, Deus é igualado à própria natureza, tá? Ele está
presente em todas as coisas, não está fora, está dentro dessa realidade. E eles entendem, os românticos, que a cultura, a religião, o próprio povo, a nação, tá? Tudo isso é um produto histórico. Tá? Sim, a nação, a cultura e a religião, elas surgem e se desenvolvem dentro da história, da grande importância da história. E o herói presente em todos os romances escritos por esse pessoal, tá? Ele há de se rebelar, ele há de ser contra, assumir uma atitude muito contrária às injustiças que ele percebe, às injustiças sociais, minha gente, a opressão política. Então o herói há de se rebelar contra isto. O romantismo tem como objetivo o questionamento do mundo, tá? E mudar o modo de vida e a própria sociedade. Por meio de quê? Por meio da obra de arte, que é a sua expressão. Nós temos também uma exaltação da solidão e a fuga da cidade. Vamos sair da cidade, tá? Buscar a solidão no campo, na natureza. E temos também em todos os românticos, uma forte adoração pela noite. Eles são notívagos. Eles trocam o dia pela noite, eles preferem ficar acordados de noite, sabe, curtindo a vida da noite, tá? Eles não ligam muito para o dia. E há também um forte sentimento de pessimismo, que surge a partir da impossibilidade de viver neste mundo que eles idealizaram. Já que eu não posso viver nesse mundo idealizado, então eu vou ter o quê? Eu vou ter angústia por estar vivendo nessa realidade concreta e não no mundo que eu idealizo. Eu vou ter o quê? Eu vou ter solidão, eu vou ter desespero, eu vou ter tristeza, gente, e eu vou ter frustração. E tudo isso junto pode gerar o quê? Suicídio. Mais uma vez a fuga, vou fugir desta vida pela morte, vou cometer suicídio. E esta depressão que acaba levando ao suicídio, recebeu até um nome, o mal do século, porque muita gente, todos os românticos, embarcavam nessa depressão e muitos acabavam cometendo suicídio. Então isso foi considerado o mal do século. Eu falei do herói, não foi? Os românticos escrevem seus romances, tem o seu herói ali, que se rebelando contra as injustiças. Veja, na Europa, eles foram buscar esse herói muitas vezes no cavaleiro medieval, defendendo o seu país. Tá? Mas no Brasil, por exemplo, você não tinha um cavaleiro medieval. Então esse herói foi buscado nesta literatura romântica no indígena, sabe? Aquele que estava aqui antes dos portugueses chegarem, desembarcarem no Brasil, o nativo que vivia nas florestas. Então este é o herói, é o indígena. E a natureza é muito exaltada pelos românticos, ela é valorizada. E a natureza, ela transforma-se em um personagem. Sim, gente, a natureza é também um personagem. Até na pintura, você pega um quadro, você vê que a natureza ali pintada por um romântico, ela há de expressar emoções, ou de alegria, ou de tristeza, mas alguma emoção vai ser passada pelaquela pintura da natureza. Então há de transmitir essas emoções, seja de tristeza e alegria, que elas estão representando sentimentos diante de vitórias ou mesmo de derrotas. A natureza, para os românticos, é mais do que a fauna e a flora. Não é só aquelas plantas, aqueles animais que você vê. Não, 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 não. É uma força incontrolável e divina, porque Deus está na natureza. A natureza é o próprio Deus. Tá? E a natureza, para os românticos, tá? Esses românticos hão de exaltar, tá? O sentimento de nacionalismo, tá? Na medida em que a natureza, tá? Do seu país é diferente da natureza dos outros países. Tá? Então há um destaque para as diferenças entre a sua nação e as demais nações. Tá? Porque os pássaros, as plantas, os animais que aqui existem, tá? Não existem lá,
Não existe em outro país. Então o meu país é diferente. Então a natureza também serve para exaltar esse sentimento de nacionalidade muito forte nas bandeiras dos românticos. Bem, gente, eu espero que você tenha gostado dessa introdução ao romantismo. E vou aguardar o seu comentário aqui no vídeo. Olha, valeu mesmo pela presença até aqui. Até mais!